Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um boletim fiscal do Jornal Económico em parceria com a UI. Hoje olhamos para a dimensão fiscal do preço dos combustíveis e connosco temos Amílcar Nunes, Associate Partner de Indirect Tax e Tax Services da UI. Amílcar, uma vez mais bem-vindo ao Jornal Económico. Bom Para que dia, João. aspectos é que temos que olhar quando analisamos o preço dos combustíveis que é pago pelo consumidor final? Bom, bom dia novamente. Obrigado pelo convite. A questão dos combustíveis não é nova, portanto, mas parece que vem Recorrente. recorrente, exatamente, em função dos ciclos económicos, ora recessivos, ora expansionistas, mas de facto, nos tempos em que mais afeta a carteira dos portugueses, parece que mais se fala do peso dos combustíveis. Mas para analisarmos em concreto como é que é formado o preço de venda ao público, temos sobretudo que olhar a duas componentes fundamentais. Em primeiro lugar, o preço da matéria-prima, portanto, o crudo, o petróleo nos mercados internacionais, e em segundo lugar, o peso da fiscalidade que incide sobre os combustíveis, que é bastante, conforme poderemos ter a oportunidade de discutir, mas de facto estas duas componentes são fundamentais para conseguirmos perceber o impacto no preço final ao consumidor. E com base nos contextos internacionais a que temos vindo a assistir a um conflito, por exemplo, em solo europeu, que é inédito em décadas, tem sido efetivamente o valor da matéria-prima o único fator que contribui para este aumento do preço a que temos assistido também? Em princípio, sim, mas lá está, quando queremos analisar a questão do preço dos combustíveis, temos que analisar sempre várias vertentes. Já falei duas, portanto, o preço do crudo nos mercados internacionais, a fiscalidade, e são sobretudo estes dois componentes que têm um impacto maior. Por exemplo, quando falamos do preço do crudo, estamos a falar de cerca de 30% do valor do combustível à saída da bomba de gasolina. Quando falamos da fiscalidade, estamos a falar entre 50% a 60% do preço. Depois, entre 10% e 15%, temos as margens de comercialização, logística, incorporação de biocombustíveis, portanto, armazenamento, mas de facto é uma parcela muito pouco expressiva quando comparada com a fiscalidade, os tais 50% a 60%, e o preço da matéria-prima internacional. Nós tivemos um preço do barril de petróleo que atingiu perto dos $140, Que não acontecia desde 2008. Exatamente, não acontecia desde 2008, mas por outro lado também tivemos, ou seja, tivemos um ajustamento e um equilíbrio entre a procura e a oferta que de facto justifica o porquê de termos semana a semana aumentos e descidas no preço quer do gasóleo, quer da gasolina rodoviária. E tirando o custo de matéria-prima e a carga fiscal, que outros fatores fazem flutuar aqui o preço do combustível que é pago pelo consumidor final? Sem dúvida, uma excelente pergunta. Ou seja, o preço do barril do crudo é dominado portanto, pelo jogo da oferta e da procura, mas aqui entram fatores diferentes. E é importante percebermos que 4 países justificam quase metade da procura mundial. Estamos a falar dos Estados Unidos, da China, do Japão, portanto, ou seja, estes países podem representar uma influência muito grande em termos daquilo que é o preço. E se falarmos, por exemplo, de países que têm subsídios à produção e ao consumo de combustíveis, como é o caso dos Estados Unidos ou do Japão, nós falamos de fenómenos como inflação exportada. Imagina, o João é um consumidor nos Estados Unidos, o preço do barril aumenta nos mercados internacionais, mas o João não sente esse impacto porque o combustível é subsidiado, vai continuar a consumir, manter o seu padrão de consumo, mas no final do dia o que está a fazer é exportar a inflação para o mundo inteiro e isso de facto é um fenómeno bastante interessante e que acontece no caso da cotação do barril de petróleo. E de que forma é que a fiscalidade indireta pode aqui agir como um agente estabilizador nestas variações de preço? Muito bem. Quando falamos da fiscalidade indireta sobre os combustíveis, falamos sempre de dois tipos de impostos, essencialmente. O IVA e o Imposto Especial de Consumo, neste caso o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos. A questão do IVA, o próprio legislador nacional tem dificuldades de atuação porque depende de uma matriz comunitária, ou resulta de uma matriz comunitária, ainda que não seja impossível mexer no IVA, portanto é possível e tem sido feito e está a ser feito neste momento, mas carece sempre da autorização comunitária. O ISP é muito mais flexível e possível de ajustar em termos nacionais, é isso que tem sido feito. Eu recordo-me que em 2016, quando nós tivemos, portanto, um preço do barril de crudo muito baixo, foi introduzida uma taxa de carbono, tal taxa de carbono, portanto, o adicionamento sobre a gasolina e o gasóleo rodoviário, mas depois o crudo voltou a aumentar e então instituiu-se um mecanismo de ajustamento do ISP face ao IVA, portanto, consoante o aumento da receita de IVA, reduzia-se o mecanismo de ISP.
Este mecanismo foi abandonado em 2017, porque entretanto se criou uma questão chamada gasóleo profissional para atender a um conjunto de reivindicações e agora voltámos a utilizar esse mecanismo porque o preço está novamente bastante elevado. Isto apenas simboliza e representa que o ISP pode de facto funcionar como esse mecanismo estabilizador da acomodação dos aumentos da matéria-prima. Olhando novamente aqui para a carga fiscal, especificamente em Portugal, de acordo com a entidade reguladora dos serviços energéticos em Portugal, como o Amilcar dizia bem, mais de metade do preço de venda do combustível neste momento é imposto, 57% sensivelmente para a gasolina e 52% para o gasóleo corresponde a imposto. Como é que o legislador pode atuar nesta vertente fiscal para equilibrar este preço, este peso fiscal, aliás, a par com outros países europeus onde essa carga é mais reduzida, e temos um exemplo já aqui ao lado em Espanha? Sem dúvida. Pronto, Espanha também, em termos de energias, pode não ser um bom exemplo, ou bem pelo contrário, mas Espanha teve até há bem pouco tempo uma coisa chamada imposto do sol, portanto, uma coisa aberrante, no sentido que o Estado quase nacionalizou a luz solar para a produção de energia elétrica, mas de facto o ISP em Espanha é mais baixo do que aquele que existe em Portugal. E o ISP tem este efeito, ou seja, as taxas o adicionamento sobre a gasolina e o gasóleo rodoviário, a tal taxa de carbono, foi instituída precisamente para aumentar o nível das receitas de ISP, mas como quase tudo em Portugal, o que é temporário rapidamente se torna definitivo, portanto, e também as taxas de adicionamento se mantiveram, ainda que a motivação fosse proporcionar ou promover uma mudança para uma economia descarbonizada ou sem utilização de carbono. A verdade é que estamos sobretudo a falar de receita, mas a questão da taxa de carbono e do adicionamento seria bastante importante refletir sobre a sua preponderância ao nível do preço dos combustíveis e de que forma é que pode ser utilizada para acomodar as restrições orçamentárias dos portugueses. Amilcar, e pode a fiscalidade indireta cumprir este seu desígnio fiscal, e de que forma é que que implicações é que isto pode ter, por exemplo, para a arrecadação fiscal do Estado? Muito bem. Em termos de impostos especiais de consumo, ao abrigo de um princípio de equivalência, pode-se dizer que um imposto cumpre a sua finalidade quando deixa de ter receita. Dou-lhe um exemplo muito simples. O imposto sobre as bebidas açucaradas. Qual é o objetivo deste tributo? Fazer com que as pessoas deixem de consumir ou reduzam o consumo de bebidas açucaradas. Portanto, a partir do momento em que deixa de haver receita, quer dizer que as pessoas, de facto, mudaram os seus padrões de consumo. Ou então a indústria reagiu e acomodou-se e, de facto, passou a produzir produtos com menos teor de açúcar. O mesmo no ISP. Portanto, no dia em que deixar de haver receita de ISP, quer dizer que conseguimos, efetivamente, promover uma transição energética para o elétrico, para outras formas de energia, mas de facto o desígnio acaba por ser cumprido mediante ou seja, em termos de resultado prático, a ausência de receita. O que depois coloca uma questão adicional em termos de receitas para o Estado, porque como é que nós vamos satisfazer as necessidades do Estado, porque de facto se não havendo receita teremos que ir buscá-la a qualquer lado, e aí as formas de tributação e outras formas de fiscalidade sobre o consumo. Muito obrigado, Amilcar Nunes, por ser juntado a esta breve conversa. Muito obrigado também a si, que esteve desse lado. Já sabe que pode ver este e outros boletins fiscais sempre que quiser no EasyTax ou na JTV do Jornal Económico. Fique bem.